Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. E só lembrando, você pode se inscrever no nosso Canal. meu chip, minha consciência. E nós estamos em todas as plataformas do streaming. E tem um outro recado, você pode também, vão ter links para Os cortes, né? Chama playlist de cortes. Então, muito se você isso. tiver muito corrido e não conseguir ver o episódio por inteiro, você pode ir nesse playlist de cortes. Mas eu acho que esse episódio eles vão querer ver por inteiro. Vão. Porque o nosso convidado de hoje é muito especial. Ah, não pode mais falar, né? Que o convidado é especial. Não, porque todos são especiais. São especiais, mas... Porque a gente fala isso sempre, todos são especiais. Então não pode mais. Mas o de hoje é marmelada, porque além dela ser uma super profissional e uma super médica e uma das minhas inspirações na medicina, ela é também uma das minhas melhores amigas e um presente na minha vida, a doutora Maitê César. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, não preciso nem dizer isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso e a honra é nossa de ter você na nossa equipe, no nosso time. Eu que fico honrada de fazer parte dessa equipe tão especial. Então vamos lá, vamos já começar falando sobre medicina preventiva. Achei que você fosse perguntar da festa. Esse assunto para depois. Tá. Medicina preventiva e medicina integrativa. Não é mais ou menos a mesma coisa? Explica pra gente que você que é uma craque da medicina integrativa de hoje. Realmente elas são semelhantes. A ideia é a mesma coisa, né? Então, a medicina preventiva, ela precisa ser integrativa, porque para a gente focar em prevenção, a gente precisa olhar por todos os pontos que compõem nós como seres humanos. Então, é algo muito integrativo. E integrativo no sentido funcional mesmo. Tanto é que a gente também usa essa denominação de medicina funcional. Inclusive, fora do Brasil, ela acaba sendo mais conhecida como medicina funcional, que não deixa de ser preventiva e integrativa, porque foca no equilíbrio metabólico, no equilíbrio de todos os pontos e pilares que nos formam como seres humanos, numa tentativa de regulação, para que a gente viva com saúde e envelheça de uma forma saudável, porque ninguém vai deixar de envelhecer, mas é um envelhecimento saudável e com qualidade. Então, realmente são... todas elas falam o mesmo objetivo, têm o mesmo objetivo de abordagem. E como você chegou a procurar essa especialidade para tratar os seus pacientes? Olha, Zé, eu, na verdade, sempre tive essa vontade, porque a minha mãe sempre nos criou assim, então essa é a verdade, assim, a minha infância foi assim, sempre foi muito focada em saúde, ela sempre teve essa consciência de saúde. Você sempre se cuidou, alimentação, atividade física? Sempre. Desde sempre. Lá em casa sempre era uma consciência de... até a regra dos 80-20, que eu gosto de seguir até hoje, era algo que a gente fazia em casa inconscientemente, porque me lembro que a minha mãe falava, ok, vocês vão comer fora, uma vez ou outra, algo que faz parte da vida, mas aqui em casa eu vou cuidar e a gente vai ter uma alimentação saudável. E isso era o normal da minha casa. Era normal a gente ser ativo, era normal eu fazer esporte. Eu fui uma criança que sempre fez muito esporte, eu e meu irmão. Eu era muito moleca. Então, eu tenho um irmão mais velho, o Betinho, 1 ano e 3 meses mais velho do que eu. E nós somos até hoje muito próximos, né? E eu sempre gostava das brincadeiras dele. Eu andava de skate, surfava, fazia esportes, a gente fazia natação. E então, a minha infância foi sempre assim. Eu me lembro que ficar doente significava tomar um chazinho. E aí, uma das primeiras vezes que isso me marcou muito foi uma época que eu comecei a ter ansiedade quando criança. E, assim, não era nada muito específico, não era nenhum assunto muito específico. Mas eu me lembro que naquele momento a minha mãe me levou, claro, homeopatas, enfim. Mas ela começou a me ensinar a meditar naquela época. Eu devia ter uns 10 anos. Nossa.
Então, todos os dias antes de dormir, eu ficava agitada para dormir e ela fazia uma meditação comigo. E isso virou normal na minha vida. Então, eu sou do grupo de pessoas que ser médica desde criança é um fato isso. Até tentei fugir um pouco dessa... Mas você sempre quis Sua ser mãe não é médica. médica. Não, a minha mãe não. Minha Mas mãe já praticava medicina integrativa. Inclusive, ela fala que ela é uma médica quase por tabela, no sentido de gostar dos assuntos. Então, eu sempre me interessei por essa área, sempre gostei disso. Na faculdade, isso só se reforçou. Inclusive, só se reforçou na faculdade, porque eu busquei a medicina realmente porque eu sempre quis fazer. E eu me frustrei muito na faculdade, porque eu imaginei que iriam ser ensinadas matérias, né, focadas em saúde. Eu imagino. Exatamente. É um outro olhar, né? É totalmente um outro olhar. A medicina é focada na doença. E até hoje, né? Doenças. Acredito, eu falo brincando que eu gostaria de viver para ver a medicina funcional, essa consciência de saúde ser ensinada na faculdade de medicina. Não acho que isso é algo muito distante, eu acho que é uma mudança de consciência, porque a gente não aprende sobre uma saúde em equilíbrio numa faculdade de medicina. E isso virou um conflito para mim, porque ao mesmo tempo que eu gostaria de aprender sobre saúde, eu via os colegas médicos se afundarem em doença. Então, era muito contraditório para mim. Eu falava, bom, a gente está numa faculdade de medicina e os médicos são talvez o grupo que mais tem uma saúde desregulada, faça infinitos plantões e vivam à base de energético e medicação. E isso, para mim, sempre foi muito esquisito. Eu falava, bom, não está muito alinhado com a ideia de saúde, né? E por muito tempo, até pela metade da faculdade, eu fazia estágios. Cada férias que eu tinha, eu tentava fazer um estágio. Dermatologia, pediatria. Eu fui fazer um estágio até na parte cirúrgica de queimados. Olha. E eu gostava de tudo. Mas eu não me via fazendo porque eu queria trabalhar com saúde. Eu adorava as aulas de fisiologia, de regulação metabólica, da parte de entender como começava aquele processo patológico. E eis que, quando eu estava na metade da faculdade, eu, no Instagram, acabei descobrindo um médico que comentou numa foto de uma pessoa que eu seguia, falando sobre os benefícios da parte de neurotransmissores, de você olhar para o sol durante o dia para estimular a produção de melatonina à noite. Eu falei, tá aí. É isso que eu quero aprender. E fui atrás disso. Isso faz, acho que uns 10 anos já. Então, eu percebi que tinha uma área da saúde. Uma linha. Que combinava com aquilo que você acreditava. Que combinava com isso. E que, enfim, acabei me encontrando nisso. E fui atrás de congressos aqui no Brasil que falassem sobre medicina funcional. Comecei a participar disso, a pegar livros, estudos. E aí eu encontrei a linha da medicina que era aquilo que eu sempre quis fazer. Infelizmente, a gente não tem residência disso aqui no Brasil ainda, né? Então, a gente tem as residências das cadeiras clássicas, né, da medicina. Então, até hoje eu acabo buscando a formação mais fora mesmo, porque realmente são centros de referência de medicina funcional. Nos Estados Unidos isso já tem há muito tempo. Tem sim, mas acho que não tem residência mesmo. Acho que são cursos formações, especializações, né? Mas... os certificados, eu acho que até tem. Isso, tem mais formações fora do que aqui. Inclusive tem um instituto que se chama Instituto de Medicina Funcional, que é o Institute for Functional Medicine, que é uma das referências mundiais nisso. Então, a gente acaba buscando mesmo essa formação fora. É algo que eu também espero um dia ver uma residência de medicina funcional. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que você foi num congresso do A4M,
E voltou, assim, encantado. Encantado. E contando, Impressionante, e falou, não, porque a gente precisa estudar isso agora. A gente montou uma liga na minha faculdade, imagina. Foi. Eu tive que convencer o diretor da faculdade que existia a medicina preventiva, era a medicina anti-aging, e que aquilo não era, enfim... Charlatanismo. Exato, que era algo sério. A gente fez até, né, um curso. Então, olha como isso é visionário, hein? Sim, Você já sabe? mas não tinha liga. Eles não deixaram fazer a liga. Não deixaram, a gente Não fez deixaram. um curso só. Eles não deixaram porque existe, e ainda existe, essa... Um preconceito mesmo. É um preconceito, quer dizer, você faz a faculdade de medicina, você é baseado em doenças. Então você aprende como diagnosticar. A primeira pergunta que você fala, que você faz para o seu paciente é o que você está sentindo. Não estou sentindo nada. Eu quero me sentir melhor. Né? Mas eu não estou sentindo nada, eu estou bem. Eu quero daqui 10 anos estar do mesmo jeito que eu estou hoje. E os médicos não sabem o que responder, porque eles não têm informação para orientar, por exemplo, sobre nutrição, quais são os alimentos então que ele deve evitar. Para aquele problema, às vezes tem até um problema, endometriose. Então, ótimo, tem um armário cheio de medicamentos que a gente pode utilizar para endometriose, mas tem um componente emocional, tem um componente nutricional, má qualidade de vida, sono. Então, não adianta só dar aquele monte de medicamentos e quando você recebe um paciente, com quantos medicamentos ele sai do seu consultório? Medicamentos quase nenhum. Suplemento já é outra história. Suplemento já é outra história. Exato, não. Suplemento é suplemento. Exato. Você dá uma melatonina, né? Você dá uma vitamina D, você dá um ômega 3, você orientar a alimentação é outra história. E seu consultório está lotado. Por quê? Porque realmente as pessoas já estão cansadas de tomar. E o próprio remédio já diz, é para remediar. Exato. Remediar durante um certo tempo, mas você não está tratando a causa. A causa é muito mais profunda. Eu acho que a ideia da medicina funcional é principalmente essa, da gente tratar a causa dos problemas. Então, é você entender como funciona o metabolismo, o funcionamento dele, por isso que também é chamado de medicina funcional. A gente estuda toda a parte metabólica e vou dizer que essa parte metabólica eu aprendi depois da faculdade. Porque é isso, na faculdade a gente aprende a patologia, né? Como surge a patologia, mas eu não aprendi quais foram as alterações bioquímicas que levaram a essa patologia. Então, quando a gente estuda a funcionalidade, a gente vê que existe lá atrás várias reações por diversos motivos que começaram a ter, por consequência, um desequilíbrio metabólico que culminou em alguma doença. Então, é como você estava falando, durante anos e anos, o nosso corpo é fantástico. Ele tenta melhorar, né? Ele tenta não deixar com que aquelas agressões diárias durante anos, mas chega uma hora ele não aguenta, essas alterações bioquímicas acabam levando a uma doença. Né? E o que você vê mais no seu consultório, que você fala assim, poxa, esse comportamento se repete em muitas pessoas, que é uma coisa que todo mundo faz, que poderia melhorar ou que faz da forma errada? Sono, alimentação, o sedentarismo, o que você mais vê? Uma das queixas que eu mais vejo hoje em dia é a fadiga metabólica. Então, hoje a gente vive uma epidemia de fadiga. As pessoas, elas se sentem fadigadas. E é muito comum porque elas vêm sempre com a mesma conversa, com o mesmo discurso. Olha, eu estou fadigada, eu vou no médico, ele diz que meus exames estão bons e diz que não tem nada. Mas eu nunca me esqueço de um médico, e é muito comum a gente escutar isso, mas tinha um professor da faculdade que eu gostava muito, ele dizia, a clínica vai ser sempre soberana, você sempre vai precisar olhar o que o paciente diz e não o que os exames diz, né? Porque a medicina verdadeira, a gente não tem exame. Que bom que a gente tem essa tecnologia hoje em dia, né? Para complementar. Né? Exatamente. Então, a gente nunca pode olhar o paciente como resultado de exame.
Existe toda uma clínica, um desequilíbrio que começou lá atrás por hábitos. O que é mais comum é um sono que não é reparador, é um desequilíbrio principalmente das substâncias que nos geram metabolismo, que nos geram energia de metabolismo, que são as vitaminas e os minerais. Existe uma cadeia hormonal que a gente precisa que esteja em equilíbrio para que tenha toda uma função de energia também. E a alimentação, né? Essa parte é muito delicada porque eu gosto de chamar atenção muitas vezes para o óbvio. Porque é óbvio a gente falar, né, de alimentação saudável e que é importante a gente reduzir nível de açúcar e carboidratos e alimentos inflamatórios. Mas se a gente parar para pensar na obviedade disso, a gente percebe que a comida ela é um combustível. Então, as nossas células, para elas funcionarem, elas vão precisar dos nutrientes que tem na alimentação. Então, que tipo de combustível que a gente está dando para as nossas células? Nessa obviedade, ok, existem inúmeras abordagens dietéticas e nutricionais que são estratégias muito legais. Mas a gente não precisa ir tão longe, é só a gente olhar para o nosso prato de comida e pensar se aquilo está de fato nutrindo o nosso metabolismo, né? Simplificar, né? E é isso que você fala da alimentação colorida. Exato, é isso que você porque sempre fala, né? Nós somos seres da natureza, né? As nossas células são compostas, os nossos tecidos são compostos pelos mesmos átomos e substâncias que as partes da natureza. Então, a gente precisa de tudo que a natureza precisa. E a gente se afasta disso ao longo da vida, né? A gente se afasta do combustível essencial para todo o nosso metabolismo funcionar. Então, a gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa, muitas vezes, pensar em coisas muito complexas e muito difíceis para a gente fazer e coisas difíceis para a gente seguir como manutenção. Isso é um dos pontos que eu mais foco com os pacientes. Eu falo, é simples, a gente precisa dar o básico para a nossa saúde. E Hipócrates já dizia isso, ele dizia a gente tem um mecanismo natural de autocura, de autoequilíbrio. E para a gente ativar isso, a gente precisa dar o que a gente precisa. Então, se a gente se afastar do que nos compõe, a gente vai ficar doente. E eu acho isso uma ideia tão óbvia, né? Uma coisa assim, se você der condições para o seu organismo, para ele se recuperar, para ele se restabelecer, para ele se desenvolver, você não precisa mais nada. A partir do momento que você tem saúde, você nunca fica doente. Exatamente. Quanto mais saúde você tem, você afasta a doença. Porque, lógico, não aparece. O seu metabolismo está adequado. Você tem um e-book sobre açúcar. Sim. Sobre várias coisas, na verdade, né? Um programa. Eu tenho um programa online que se chama Programa Saúde em Equilíbrio, que é essa ideia. Eu acho que orientar as pessoas, né? Exatamente. Como atingir esse equilíbrio, né? Eu tento simplificar essa parte de saúde. Eu sei que a gente tem inúmeras tecnologias hoje em dia para otimizar inúmeros suplementos e que bom que a gente vive num mundo hoje em que a gente tem todas essas opções. Mas enquanto a gente não fizer o básico e não entender, a gente não vai levar além, né? Mas por que será que fazer o básico é tão difícil? O óbvio não é tão simples assim. Porque a própria sociedade já mostra ao contrário. Então, as propagandas A própria alimentação, televisão, na própria alimentação. Então, você vai comemorar o seu aniversário. O que tem em cima da mesa? Uma tem escultura. Uma escultura de açúcar. Exatamente. Uma escultura de açúcar. Refrigerantes, tudo à base de açúcar. É cultural. É isso que eu ia falar, é bem cultural isso. Dá mais trabalho, né? Você preparar um alimento que os americanos chamam de raw, né? Não do ponto de vista de cozimento, mas do ponto de vista de o menos processado possível. O menos processado. Dá mais trabalho, né? E as pessoas estão cada vez mais cansadas, mais estressadas, com mais tarefas e mais compromissos, né? Tanto profissionais, sociais, e acabam eu acho que vai por aí, né? Por que as pessoas não fazem o básico? Por isso. Porque ninguém tem um gerenciamento de tempo aí adequado. Exatamente. A gente vê, por exemplo, você vai para a França, as pessoas são muito mais bem cuidadas, são muito mais magras,
são mais joviais, são bonitas. Mas o francês, ele vai todo dia naquela rotisserie pertinho da casa dele, no supermercado perto da casa dele. Prepara o alimento. Ele vai prepara andando. o alimento, ele vai andando. Exato. Ele prepara o alimento dele. Porque se tem carro, por exemplo, numa cidade como Paris, ele estaciona a 5 quarteirões. Ele não se importa de estacionar a 5 quarteirões porque ele não arrumou lugar para o carro dele. E não tem em garagem nos apartamentos. Então, ele anda muito mais, ele no caminho, então já passa, já compra o alimento dele, vai, prepara fresco. Então, é outra cultural. E mais do que isso, pai, eles valorizam também o descanso. Para eles, o domingo deles é sagrado. Acabou lá o horário, eles param de trabalhar. Eu acho que eles enxergam o trabalho de uma outra forma. Eles precisam de menos para viver, diferente, né, de outros países. Existe uma igualdade, né, muito maior, então eles também têm uma qualidade de vida fora de casa. Eles não precisam ter uma casa surreal com todas as facilidades, porque eles têm a cidade para eles. Então, o buraco é mais embaixo, né? Eles e têm como uma... isso reflete na saúde de uma população. Eles têm uma... É muito cultural isso mesmo aqui. E é um modo de pensar e de viver. Eu acho muito legal que eles costumam dizer que os falar americanos... de Paris é a sua praia, né? Eu sou suspeita para falar. Tá no meu gênio, eu acho, porque eu acho a maneira como eles vivem realmente fascinante. E acho muito legal quando eles dizem que os americanos, e inclusive a gente se inclui nesse mesmo raciocínio, no sentido de trabalho, eles dizem que a gente vive para trabalhar e eles trabalham para viver. Então, eles têm uma consciência de que, ok, a gente precisa trabalhar, mas a gente vai viver. Então, o trabalho me dá liberdade para que eu possa viver. Para que eu possa fazer uma viagem, para que eu possa comprar uma comida legal. E nós temos o costume de viver para trabalhar. Então, existe um desequilíbrio do que a nossa mente e o nosso corpo eles precisam para se recuperar, para se restaurar, para que a gente viva com qualidade. E uma coisa que você falou, Zé, que eu acho que é importante pontuar, é sobre essa questão da obesidade. O Brasil hoje, ele é considerado um dos países com mais obesidade no mundo, com mais pessoas obesas no mundo. E isso é muito sério, porque eu entendo que existe uma linha de que a gente precisa se aceitar como a gente é um pouco polêmico isso, mas eu não acho que a gente possa deixar passar essa consciência de saúde, porque a verdade é que a gente vive numa sociedade doente. E estar equilibrado no sentido de exames de sangue diante de uma sociedade doente não é sinônimo de saúde. Não. Então, são muitas variáveis que é importante trazer a atenção, porque o conhecimento ele nos liberta para fazer melhores escolhas, e é por isso que acho legal trazer tantas coisas óbvias do mundo e do nosso jeito de viver, do nosso modus operandi, inclusive cultural, para que a gente trabalhe isso da melhor maneira possível, né? Mas isso que você falou da gente viver para o trabalho é tão verdade. Eu sou um exemplo disso, assim, não, né, um mau exemplo, mas, por exemplo, eu recebi minha agenda de amanhã. Eu vi que eu vou atender 18 pacientes. Já pensei, putz, amanhã não vai dar para fazer ginástica de manhã. Eu vou dormir aí até às 7, começo às 8 na clínica, atendo o dia inteiro, vou estar super cansada, melhor eu poupar. Errado. Eu tô decidindo, fazendo a minha escolha de fazer atividade física ou não, dependendo da minha agenda. Minha vida vira em torno do trabalho. Tá errado. A gente abre mão do que é importante pra gente, né? É isso aí. Deveria falar assim, não, eu começo às 9 porque eu tenho que fazer, tem que colocar na agenda. É tipo a ideia da máscara do avião, né? A gente tem que cuidar da gente. E eu acho isso até para nós médicos, para todo mundo, mas claro, para nós médicos que trabalhamos com pessoas, com o cuidado de vida das pessoas, porque eu sei que vocês dois têm essa consciência de saúde também. Mas para que eu cuide de outra pessoa, para que eu traga a consciência de um bem-estar para outra pessoa, eu preciso fazer aquilo para mim também, né? Mas, amiga, agora é momento sinceridade. Você consegue fazer isso 100% do tempo? Slow living? Não, é um desafio, mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho muito utópico a gente dizer que a gente consegue o tempo todo,
Porque você tem até uma certa hipocrisia, né? Em pregar tudo isso. Aí quando E não você se dá fazer. conta, você está estressada, você está cansada, você está optando pela comida mais fácil, você deixa para lá a atividade física. E eu acho que essa é a verdade. Se a gente colocar isso como algo muito utópico, não vai ser factível, né? Agora, se a gente traz isso para uma realidade, por exemplo, a nossa. Sei que você tem o mesmo perfil que eu e a gente sempre conversa sobre isso. A gente ama o que a gente faz. Então, é muito bom trabalhar com o que a gente ama fazer. Mas é um perigo também. E é um perigo, porque vai ser difícil a gente dizer chega. Mas eu acho que é aí que está o ponto. A gente passa de um certo limite e a gente precisa falar, opa, pera lá. Preciso me dar um tempo, preciso descansar. Eu acho que assim é a vida, né? A gente vai passar dos limites, mas a consciência de voltar é o que importa. E não se deixar levar por um ritmo do mundo, por um ritmo cultural de viver para trabalhar e é isso. Não, eu acho que, ok, não é pagar desandei, boleto. é isso. Desandei, vou voltar. E você acha que o Covid deu modificou um pouco as pessoas? Você acha que o temor de pegar uma doença e sabendo que se você pegar essa doença, se você for saudável, as complicações serão muito menores? Você acha que existe uma consciência ao redor disso? Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde por causa do Covid? Eu acho que foi um belo de um despertar para as pessoas, né? Um despertar para uma vida mais saudável, porque viram que existem vários grupos de risco, né? E a verdade é que quanto mais saudável a gente estiver, não é uma regra, tanto é que a gente viu isso, né? Mas a probabilidade da gente ficar doente ou de ter complicações mais severas, de fato, ela reduz. Na prática, a gente viu isso, né? Através de números. Então, claro que é uma situação que não existe uma regra, é tudo muito desconhecido, mas não tem como negar que a probabilidade da gente ter alguma complicação sendo muito mais saudável acaba sendo reduzida, né? É engraçado que, de forma irônica, também muita gente deixou de se cuidar na pandemia por medo. Também. Né? Então, não queriam mais ir no supermercado para não se expor ao risco, então não comprava mais comida e só pedia comida em casa. Não, pararam de fazer atividade física. Pararam de fazer atividade física, as academias fecharam. A média das pessoas que ficaram reclusas de ganho de peso foi de 6,5 kg. Ansiedade, que também é um grande fator aí importante, que, né, as pessoas acabam comendo mais, descontando. Eu acho que, de novo, esse eu acho que tudo é a maneira, eu penso isso, eu faço isso na minha vida e tento passar isso para os pacientes. Tudo é a maneira como a gente enxerga as coisas. Eu posso enxergar a pandemia como um momento de muito estresse, claro, né, guardadas as proporções das complicações, mas eu estou dizendo na maneira como a gente escolhe viver. Eu posso enxergar isso como um baita de um estresse que vai me bloquear e eu não vou fazer exercício físico e tá tudo ruim, então chuto o pau da barraca e vou comer tudo que eu quero, já que eu não posso sair, vou descontar. Ou eu posso pensar assim, bom, o que eu posso fazer para melhorar minha saúde? E eu gosto de ir um pouco até mais além. Eu penso que cuidar da nossa saúde não é só para a gente. Hoje, os sistemas de saúde todos, no mundo, eles estão sobrecarregados com doenças que poderiam ser evitadas pelo nosso hábito de vida. Então, as principais causas de morte hoje no mundo, elas são evitáveis. É uma responsabilidade social até, isso, né? Você exatamente. É isso aí. Não é só pra gente. É pensando no próximo, é pensando na nossa família, é pensando... Eu até pergunto para os pacientes, como que vocês costumam se ver aos 80 anos? O que vocês querem viver? Vocês querem estar acamados com uma doença neurodegenerativa, com doença cardiovascular, ou vocês querem estar brincando com os netos? É engraçado porque você, quando você fala isso para o paciente, parece que é uma coisa tão longe. Porque quando eu tinha 20 anos de idade, a pessoa que tinha 40... é tão longe, nossa, mas vai demorar demais. Aí os 40 chegam. Aí chega os 40, fala assim, e 60. Nossa, aí chega a 60, 40, imagina 60. Aí meu pai, meus tios, mas vai demorar demais. Aí quando você chega aos 60, opa, os 80 estão ali.
Os 80 estão te olhando. Vem. Ai, um pulinho até lá. Come on, baby. Vem. Mas quando que... Porque assim, pai, você é um exemplo de disciplina. É verdade. Então vamos falar aqui. Qual foi o ponto? Meditação. Você medita todo dia? Não todo dia, mas é algo que eu tento praticar na minha vida. Você medita? Não, mas você sabe que eu agora, é verdade, eu tô fazendo aula de meditação. Ótimo, já. Eu desmarquei as 2 últimas. mas tô fazendo. É isso a intenção. Não isso foram mesmo. as 2 primeiras, foram as 2 últimas. Ou seja, quantas começou. aulas eram? Começou. Eram isso 2 aí. aulas, as 2 últimas eu desmarquei. Não, mas eu nunca vi você meditar. Então, por favor, todo dia, 7h30 Me da passa manhã, o vai em telefone casa. Vai em casa, eu vou filmar. Vou filmar meditando aí. Mas você deveria falar mais disso. É legal mesmo, eu não sabia. Você põe no aplicativo? Um aplicativo, como chama? Meditop. Meditopia. Meditopia. É isso aí. Esse é bem legal. E aí é legal, porque não é só meditação, tem uma mensagem também. É muito, muito interessante. Aí que tá, você tem que encontrar qual que é a melhor maneira de você meditar. Pra encaixar na sua rotina. Às vezes não, às vezes a pessoa não precisa de nada, só ficar lá sentada durante uns 10 minutos, tentar se concentrar, tentar baixar a bola, tentar... não vai dormir, né? Então Mas... próximo tópico. Próximo tópico, atividade física. Próximo, tô brincando. Não. Nós precisamos conversar. Não, eu tô melhorando da atividade física. É isso mesmo, você tá mesmo. Eu tô. E eu falo assim, as pacientes falam assim, mas eu não gosto de fazer. Eu falei assim, não precisa casar com a esteira. Eu não estou falando para você casar com a esteira, não estou precisando você ficar abraçada na bicicleta, não. Infelizmente, nós não fomos preparados para fazer tanta atividade. O nosso organismo foi preparado para economizar energia. Então, quando comer, economiza energia. É defesa. Porque a gente não tinha geladeira lotada como nós temos. Não tinha iFood nas cavernas. Então você tinha que sair para caçar, para pegar a comida. Pegou a comida, não tinha geladeira para guardar o que sobrou, comia tudo. Todo mundo comia, acabou aquilo, sabia que estragava, dava para os cachorros, dava para os bichos. E foi aí que então o cachorro acabou sendo domesticado por causa disso, por causa da comida. Bom, hoje não. Como que a gente podia imaginar? Como que a natureza podia imaginar que a gente daria tanta comida o tempo todo. Fast food isso do mesmo. jeito que tem, sabe? Essa fartura toda. Então a gente tem que se policiar. E gastar, né? Gastar energia, que é o que você estava falando, atividade física. Da atividade física. E atividade física, eu costumo falar também para as minhas pacientes, falo assim, se existe uma unanimidade entre os médicos, porque médico não é unânime. Então, um fala para usar metformina, o outro fala para usar aspirina, o outro mete o pau naquele que usa metformina, o outro... Então, é aquela confusão, às vezes o paciente, a pessoa não sabe o que fazer. Mas se existe uma unanimidade, é atividade física. Exatamente. Até o oftalmologista fala para fazer atividade física. Você sabe que teve um médico que é referência em medicina funcional, que é o Mark Hyman. É muito interessante o trabalho dele e teve uma vez que ele falou, se eu pudesse dar uma única pílula para todo mundo, uma única pílula igual para todo mundo, seria atividade física. Uma vez eu fiz um post sobre isso, nem sabia que ele tinha falado, legal. Eu sigo ele, mas eu não sabia que ele tinha falado isso. E eu falei assim, olha, foi descoberto se eu falasse para você hoje, acho que era o dia do câncer, uma coisa assim. Rosa, era alguma coisa assim. Uma coisa assim. E eu falei assim, olha, se eu falasse para vocês que existe uma pílula que diminui em 60% qualquer tipo de câncer, você tomaria? E se eu falasse para você, então, que você não ia pagar nada nessa pílula? Olha que beleza. Você tomaria? Eu falei, portanto, já existe essa pílula. Ou você exercício físico. Atividade física durante 30, 40 minutos diariamente, de uma maneira constante. Isso também é uma coisa que você deixa de fazer uma semana, impressionante. 15 dias, é impressionante como você regride. Não, mas você sabe uma coisa que eu falo para os meus pacientes? Eu acho que também não deixa de ser uma boa estratégia, né, no consultório. Eu falo, olha, eu entendo, eu também tenho preguiça de fazer atividade física, mas tem que fazer 3 vezes por semana. Vamos fazer 2 estratégias, que é o que eu uso na minha vida. Primeira, boa companhia. Quando você não vai pela atividade física, pelo menos você vai pela companhia. Exato. Então, para ver um amigo, para ver um familiar. Por ser divertido namorado, também, com marido, exato. com a esposa, para
de fato se associar. E 3 coisas, na verdade. Outra coisa, uma atividade que você goste. Exato. Não adianta nada. Putz, eu odeio fazer esteira. Então, vai fazer dança, vai fazer luta, vai fazer alguma outra coisa. E a outra coisa eu esqueci. Agora, esse negócio da metas companhia. palpáveis. Exato. Também. Sim, Então não adianta sim. nada. Putz, sou sedentário, agora eu vou correr 10 quilômetros. Não, começa com uma caminhada Uma de maratona, 35 quero minutos, fazer, não dá. 3 vezes por semana. Sabe né? que tem Então, uma ciência, né, que é a ciência do hábito. É estudado isso, então não é nada, não é nenhuma ideia sem é comprovado. algum embasamento. Isso é a partir da memória cerebral que a gente cria mesmo, né, no sentido de hábitos, o estímulo que a gente dá. E essa ciência do hábito, ela diz o seguinte: o teu cérebro, ele precisa se acostumar com alguma coisa. Então, além da meta palpável, que de fato é um dos principais pontos para que a gente desenvolva um hábito, o teu cérebro, ele precisa se acostumar com aquele hábito, porque é literalmente um hábito. Então, você precisa habituar o teu cérebro e a tua vida dentro daquilo. Então, acho que o primeiro ponto, até nessa questão de atividade física, é a gente entender que nem sempre a gente vai fazer só o que a gente quer, né? A gente precisa fazer o que a gente precisa também, se a gente quer ter uma saúde em equilíbrio. Disciplina, né? eu vi uma frase que é isso. Disciplina é você fazer o que você não quer por um bem maior, Exatamente. por algo que você quer no futuro. Então, Esse hábito, eu já li um artigo falando que você precisa fazer 42 vezes a mesma coisa. Se fizer 42 vezes todos os dias a mesma coisa, você acaba não é muito, entrando. né? Não é muito. Tanto que você sai de casa, pega o carro, vem para a clínica. É um hábito. É um hábito e Exatamente. você não Nem pensa no pensa, caminho. não. Você não- almoça, é um é, hábito. é um Você toma um hábito. café, é um hábito. A maneira como você escova os dentes é um hábito. Você vai, escova isso os dentes mesmo. sem pensar e sempre do mesmo jeito. Então você adquire esse hábito. E outra coisa que também faz com que a gente persista nesse hábito, que eu acho muito interessante, inclusive eu montei até um gráfico disso lá no programa, justamente para as pessoas até imprimirem e conseguirem fazer, que é você não deixar 2 dias sem aquele hábito. Porque se você deixa mais de 2 dias sem aquele hábito, o teu cérebro vai por água abaixo de novo, se isso é inicial na tua vida. Então, bom, vamos pegar esse exemplo do exercício físico ou até do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero todos os dias meditar. Vai ser difícil, talvez iniciar assim de uma vez por outra e você se viciar naquilo. Porém, se você fizer, né, igual isso que você falou, Zé, 42 vezes, e você não deixar a peteca cair por muito tempo, você vai ver que vai ficar ainda mais fácil. Agora, fui para academia, daí eu fico 5 dias sem ir. Daí o teu cérebro ainda não criou aquela memória do que te faz bem. Se você vai, que seja um dia sim, um dia não, por 42 dias, você vai estar se sentindo tão bem que você não vai conseguir parar tão cedo. Esse é o ponto. Você vai sentir falta daquilo. Você fala assim, caramba, Porque tá é muito faltando benéfico. Aí eu vou fazer isso, 42 dias. 42 vezes. Não precisa ser Que 42 seja um dia dias. sim, um dia não. Não tem problema. então Ou um dia sim, 2 não. Agora, um dia sim, 4 não. A gente não cria aquela ideia de que aquilo nos faz bem. E é muito curioso, porque várias mulheres que eu atendo, na primeira consulta, elas falam, ai, doutora, mas eu não gosto. Eu falo, então vamos de pouquinho em pouquinho. Mas a gente precisa fazer. Mas vamos de pouco em pouco. Pega um personal, se você tiver disponibilidade. Se você não tiver disponibilidade, faz um exercício, seja na rua, como você falou. Pode ser gratuito um exercício físico, né? Mas vai. Agora, tenta fazer 3 semanas. Persiste 3 semanas, daí a gente conversa. Só semana passada eu atendi 5 pacientes e foi muito legal. Elas chegaram na consulta, no retorno, falando que, inclusive elas falavam assim, doutora, eu tô indo na academia todos os dias. Eu falei, nossa, todos os dias? E elas assim, sim, doutora, eu me sinto tão bem, eu me senti tão bem, que se eu não vou, eu sinto falta. Então, e meninas assim, que nunca fizeram exercício físico. Então, eu acho muito legal isso. Que constroem isso e se sentem bem, né? E alimentação? Próximo item.
Não, só um parênteses, você falou sobre, eu fiquei um pouco preocupado, você falou das companhias, que você, então, é um dos motivos que te levam a fazer atividade física quando você tem uma boa companhia. Ela costumava fazer atividade física lá com a gente, em casa. E parou, por algum motivo. Mas um item da companhia que inclui é horário. Exato. O horário também é importante. 6 da manhã, eu tinha que acordar às 5h30. Não, e eu sinto falta mesmo, porque era um momento muito divertido. A gente se reunia a família toda, fazia... Muito legal. Eu tô ensaiando voltar uma vez por semana. Mas... Uma vez por semana, esse tipo de atividade. E depois outra. Mas, poxa, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã pra chegar lá, então, às 6. Aí o horário também acho que que a tua rotina também é bem puxada, Bom, né? alimentação. Já diminuímos o estresse através da meditação. Já falamos do trabalho, é uma maneira também de diminuir o estresse, quer dizer, você fazer alguma coisa que você goste fora o trabalho, né? Então, sair com os amigos, ter um hobby e até uma atividade física. E priorizar isso também como algo importante. Alimentação. Alimentação é um desafio, né? É um desafio. Eu posso falar que eu adoro pão. Sempre gostei de comer um pãozinho francês na chapa, uma delícia. Não deixei de comer o meu pão, mas uma vez por semana. É isso aí. No sábado é um ritual. Eu vou numa padaria, escolho algumas padarias que tem em São Paulo, vou lá, às vezes sozinho mesmo, mas eu vou comer o meu pão, vou tomar o meu café, e um ovo, porque é o tal do hábito, porque eu já habituei. Deu até vontade agora. Nossa, tô com fome também, eu tava só imaginando. Eu já habituei também comer ovo quase todo dia de manhã, então... Mas a questão da alimentação, que eu acho que é o grande desafio, é que ela está intimamente ligada aos programas sociais, né, culturalmente. Então, sim, mas você não tem programa social todo dia. Então, quando você chega em casa, poxa, você come uma saladinha e uma carninha e um frango. Não precisa comer mas isso macarrão. Para manter, né? Quando você quer perder, né? Quando você precisa perder, você está sobrepeso, enfim, aí nem o final de semana praticamente você pode sair. Senão, não fecha a conta. Eu gosto muito dessa regra mesmo dos 80-20. Eu acho isso muito legal, porque... eu acho até que quando a gente até precisa emagrecer, fazer uma abordagem mais de perda mesmo, é claro, como você falou, a gente precisa ter um déficit calórico ali, senão a conta não vai fechar. Porém, ainda assim, com alguns pacientes, eu acho assim, olha, então escolhe ali vai devagar, porque a alimentação ela também é um ato social, né? E se a gente corta isso, muitas vezes a pessoa não consegue fazer. Algumas pessoas, elas chegam e falam, Maite, eu sou radical. Então, você fala pra mim que eu preciso cortar, eu vou conseguir. Acho que é muito do perfil do paciente. Exato. Né? Mas a maioria não mas é. É mudança de hábitos. Né? Exato. Você falou de uma reunião social, vai num restaurante. E aí chega o couvert? Não quero couvert. Não, obrigado, vai ficar mais barata a conta. Você não precisa encher a barriga de pão com manteiga. E até isso, é interessante você ter falado do ser mais barato. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas comer saudável custa caro. Não custa caro, isso já foi até comprovado. As pessoas já começaram a fazer testes. Vai na feira, com R$100, você faz uma compra de não sei quanto tempo, com R$50. Você vai no mercado hoje, vai comprar pão, macarrão, qualquer coisa assim, você gasta às igual ou até mais. Então, isso a gente está falando, numa condição de poder fazer isso, né? Mas até mesmo para quando as pessoas não têm muita condição, ainda assim é possível fazer isso. Porque a gente não tem um gasto. Eu inclusive, quando eu trabalhava no SUS, eu via pacientes que elas falavam assim, doutora, com o mesmo dinheiro que eu compro uma coisa, eu compro outra. E eu consigo manter uma consciência, né? Até a gente estava conversando, até a Cidinha, lembra quando você contou que a Cidinha mudou muitos hábitos alimentares dela com essa consciência de saúde? Eu acho que é muito mais uma conscientização
do que a gente entrar nesse nível automático de é isso que tem para comer e ponto final. Mas a Cidinha tem um exemplo, né? Então, exato. Você come muito bem. Como direitinho. E a doutora Marcela, que é endócrina aqui, da clínica do Ibirapuera, uma vez falou para mim e pra Gabi uma frase que eu achei muito legal. Ela falou assim, viu, não precisa ter prazer em toda a refeição. Exato. Porque muitas vezes, poxa, você comer um macarrão que você gosta, com camarão, tomar uma taça de vinho, é muito prazeroso, mas a gente come todo dia. Várias vezes ao dia. Não precisa ter super prazer todas as vezes. Você pode comer o que simplesmente é bom pra você, bom pra sua saúde, no dia a dia, na sua rotina. E essa consciência, e aí você vincular, então, uma refeição muito prazerosa, um momento de comemoração, de lazer, uma viagem. Né? Você não precisa ter prazer em todas as refeições. É isso mesmo. Concordo com isso. E o açúcar? Vamos acabar com o açúcar, né? Essa daí esse aí não tem nem o que a gente falar, mas não dá nem pra gente defender ele, porque... Não tem jeito, é uma coisa... E o açúcar não tá só naquele doce, não tá só no refrigerante, é o ketchup que eles colocam açúcar, né? Aquele molho de salada, tá escondido, molho de salada, tal. Tá em quase todos os alimentos, alguma fonte de açúcar. Então você tem que tomar muito cuidado. Mesmo você cortando o açúcar do café, mesmo você cortando seu refrigerante, você vai acabar consumindo açúcar, mas que você está preparado. Tem uma quantidade que você está preparado de ingerir diariamente, não tem problema. Mas o que não pode é no refrigerante 6 colheres de açúcar. Exato. Você vai tomar um cafezinho, você bota 3 colheres de açúcar. Isso aqui não pode. Você está acabando com o seu organismo. Muitos pacientes, eles acabam comentando, eu não consigo parar de comer doce. E aí, eu gosto de trazer até o porquê disso, porque, enfim, assim, como a gente estava falando, esse conhecimento acaba libertando para melhores escolhas. Mas existe um sistema de recompensa no nosso cérebro que é bem tranquilo de entender, mas que funciona da seguinte maneira. Toda vez que a gente coloca um paladar doce na nossa boca, as nossas papilas gustativas, elas mandam um reflexo nervoso mesmo para o nosso cérebro. E lá no na parte da frente do nosso cérebro, no córtex pré-frontal, a gente estimula a produção de dopamina, que é o hormônio que dá aquele bem-estar. Então, é normal que quando a gente coma um doce, um chocolate, dê aquela... Ai, que bom, que delícia comer esse chocolate, porque ele cria um sistema de recompensa, de bem-estar. Mas a gente pode ativar esse sistema de recompensa com outras coisas, com outros tipos alimentares, com exercício físico, com uma regulação metabólica, com alguma válvula de escape que nos dê prazer. E é por isso que é tão importante cultivar esses outros hábitos, para que a válvula de escape não fique só no açúcar. Então, muitas vezes, até uma estratégia que eu acabo fazendo com os pacientes, eu falo, vamos reduzir e ao mesmo tempo você coloca algum outro hábito que te dê bem-estar. E aí a gente pode trocar esse doce por um outro doce, porque as tuas papilas gustativas, elas não vão saber se você está comendo um Lindt, um Kinder Ovo, ou se você está comendo um chocolate um pouco mais saudável, algo que seja doce. A gente sabe pela memória afetiva, mas bioquimicamente a gente não sabe a diferença entre eles. Exatamente. Então a gente começa a trabalhar esse sistema de recompensa e gradativamente as pessoas elas vão conseguindo se desviciar desse vício do açúcar, porque é um vício mesmo, é um vício bioquímico essa dependência. Mas é de extrema importância a gente pensar em reduzir isso, porque é um veneno. Qual que é o chocolate saudável? Acima de quanto? 70%? Acho que acima de 70% é uma boa escolha. Muito difícil prescrever para um paciente o de 100%, porque senão ele não vai ser feliz. É muito amargo, né? Mas eu acho que uns 60%, 70%, e aqueles doces né? saudáveis que estão super na moda, né? Então são doces que são elaborados agora, porque antigamente não tinha muita coisa, né? É verdade. A gente tem muitas escolha. opções hoje em dia, né? E com adoçantes mais saudáveis também. Com certeza. Eles são uma boa saída? Eles são, muitos são. Eu acho que é importante sempre analisar a composição deles, porque alguns são menos saudáveis, que né? Você sugere? São muitos que hoje em dia estão sendo usados, então xilitol, maltitol, stevia, tem um que se chama monk fruit, que é a fruta do monge, e funciona muito bem também. Unidos, né? No Whole Foods, esse é muito legal.
Mas é muito individual. Eu acho que a individualização também é muito importante, porque eu, particularmente, eu não me dou bem com xilitol. Eu prefiro, muitas vezes, adoçar com algo mais parte da natureza, assim, também, uma tâmara, um mel. Inclusive, até todos os açúcares, que eles são mais escuros, eles não são açúcares refinados e processados. Então, um açúcar de coco, eu acho uma das melhores opções. Açúcar de coco é um dos que eu mais gosto, porque ele é muito menos processado. É claro que Tudo é açúcar. a gente não vai usar exatamente, mas assim, é melhor você, se tiver no início, né, de uma dessensibilização do açúcar, então vamos trocar, vamos tentar acostumar o paladar com algo mais leve, né? E depois desse açúcar de coco, a gente vai tentando reduzir ele cada vez mais. Assim como o açúcar do cafezinho. A maioria das pessoas falam, eu não consigo tomar. Aí eu falo assim, bom, minha mãe já me ensinou desde cedo que não existe não consigo. Então vamos tentar reduzir. Se você usa um sachê de açúcar, usa metade. E faz, quem sabe, uma semana assim, um mês assim, e você vai reduzindo gradativamente. Até porque a gente está falando de uma vida de hábitos, né? A gente não vai mudar da noite para o dia. Mas é importante tentar, pelo menos. Muito bem, a gente está falando de saúde física. Vamos falar de saúde mental. Quem que faz terapia aqui? Eu. Você também? Não? Faço super. Terapia não abro mão. Não abro mão Já também. fiz terapia no Uber. Assim, em tempos agora de pandemia, indo para um lugar para o outro, no motorista Uber. aprendeu da tua vida. Eu falei, olha, eu preciso muito fazer terapia, não vai ter outro horário, vai ter que ser aqui. Não era com o motorista. Não. Com a minha terapeuta. Apesar de que os motoristas de Uber também viram terapeutas, né? Mas por que eu tô trazendo isso? Eu acho tão importante senão a gente fica nessa ilusão de investir tanto na nossa saúde física, e aí a gente não sabe lidar com as questões da vida, com os problemas da vida, e aquilo nos gera um estresse que tudo aquilo que você está investindo na sua saúde não compensa. Né? Então, eu acho que eu estava falando isso com uma das convidadas aqui do podcast, a Charis, que eu adorei. E ela falou, eu acho que terapia tinha que ser obrigatório. E eu sempre falo isso. Basta ser humano que você já tem indicação de fazer terapia. Viver no mundo que a gente vive, você já tem indicação de fazer terapia. Não, é muito interessante. Eu já fiz durante 4 anos e aí tive alta. Não, achamos melhor para dar um... Será que a gente liga para ele? Será que tá tudo bem com esse psicólogo? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que de tempos em tempos é bom você voltar. Fundamental. E sabe por quê? dar uma conversinha. Não, e é verdade, porque não é que a gente tem uma lista, um checklist dos nossos problemas e angústias, e aí a gente vai checando. Então aqui, pronto. Aqui é constante. Dinâmico. Então, as suas angústias de bastante tempo atrás, quando você fez, não persistem as mesmas de hoje, exato. Agora você tem outras questões, que aí você vai ter que resolver e futuramente você terá outras. Então, você ter alguém, né, de fora te ajudando, na verdade não é nem analisando, mas te guiando, que você fazendo possa você refletir, falar coisas que muitas vezes você não pode falar para ninguém, nem para um familiar, nem para um amigo, nem para ninguém. E fazendo você refletir, né? E vai norteando a sua vida. Eu acho fundamental. Eu acho que se a gente fala de saúde, tem que falar de saúde mental. Nós somos seres em constante evolução, né? Exato, então, a vida é dinâmica, não dá para imaginar de análise todo instante. Não precisa ser como o Woody Allen, que fazia terapia até no domingo. Não precisa ser como ele, mas... ele fazia todo dia? Todo dia, inclusive domingo. Nossa. Olha só. Mas eu acho que... de todos esses pontos que a gente falou, que a gente está falando, né, de saúde, eu começaria com o mais importante, a parte de saúde mental. Porque sem isso, talvez o exercício físico não tenha sentido, talvez o açúcar não tenha sentido, porque é preciso analisar tudo que a gente está vivendo naquele momento de vida. Porque eu não posso chegar para um paciente que está passando por um luto, por algo, né, que a saúde mental dele não esteja legal, não só necessariamente em casos assim, mas em casos mundanos mesmo, né, no dia a dia, em coisas que podem nos atrapalhar. E se aquela pessoa ela chega para mim e fala, eu não tô bem,
eu não tô bem, eu não tô numa fase boa, eu tô com muito estresse. Eu não posso chegar para essa pessoa e falar, então vamos fazer o seguinte, ó, você vai começar a academia todos os dias, você vai cortar o açúcar, você vai cortar o glúten, você vai cortar a lactose, você vai... insustentável. É insustentável. Não. Então... E assim, radical também acho que não deva, mas nós recebemos aqui a Mariana Ferrão. Mariana Ferrão contou que ela teve 2 episódios na vida dela de depressão. Burnout também. Burnout. E quando ela procurou o psiquiatra, uma das coisas que ele falou foi o seguinte, olha, você precisa cuidar primeiro da sua vida. De você. Nós vamos medicá-la, você vai começar a fazer terapia, mas vamos cuidar da sua vida. Vamos fazer uma atividade física. Exato. Talvez não vá para academia, fica lá todo dia, não. Mas vamos se cuidar um pouco mais. Vamos São concomitantes. E é dormir, isso. exatamente, ao sono, atividade física e alimentação. Exato. Procure fazer pelo menos uma refeição que você prepare. É isso Então, mesmo. você prepara a sua salada, você prepara o seu frango, você prepara o seu... seja lá o que for, mas que você prepare. E uma alimentação mais saudável. E até o que está ao alcance, né? Isso ajuda. E como você falou, metas que são palpáveis, né? Exatamente. Então, às vezes, Porque até senão a pessoa, perguntar... você gera mais uma Mais sensação frustração. de fracasso, de Exato. frustração do que ajudando. Agora, sono é surreal como faz muita diferença. E é outro hábito, hein? E o nosso cérebro, Esse é um ele que eu melhorei. precisa se restabelecer de alguma forma, né? E ele se restabelece no sono. E conforme o tempo vai passando, então antigamente eu dormia às vezes 5 horas, 4 horas e tocava a vida numa boa, tocava o consultório, depois de parto, né? Eu já comentei isso com você. Sim. Hoje é um negócio que a privação de sono me tira do sério. É uma loucura. É muito ruim. E até apetite modifica. Lógico, né? porque você acaba querendo compensar aquela falta de energia pela Através privação de de sono. uma ingesta E até de você açúcar, não vai querer né? comer um alface. Exato. É. É bem Querer isso. mandar E isso são conceitos mais recentes. A gente sabe da importância do sono. Eu lembro quando eu estava no 6º ano da faculdade, eu acompanhava o Delácio, eu falei assim, professor, eu deixei ele em casa às 11 horas, meia-noite, 6 horas da manhã, estava buscando. E aí ele entrou no carro, eu falei assim, professor, sabe o que eu estava pensando? Como a gente perde tempo dormindo. E aí, aquele silêncio, ele olhou para mim e falou assim, poxa, você sabe que às vezes você fala coisas bem inteligentes? Muito obrigado. Mas eu tinha um pouco disso. Mas é isso, a gente achava que era Exatamente. perder tempo. É. Aquelas pessoas que dormiam 4, 5 horas e estavam bem, ai que ótimo, eu tinha inveja. Inclusive até a romantização disso, né? Acho que realmente, Sim. antigamente tinha uma ideia assim, né? De trabalhar 24 por mas até 7. hoje. E acho que isso A gente ainda valoriza existe. muito a produtividade. Exato. Parece que o sucesso ele está intimamente ligado às a horas de isso. trabalho e ao nível de E não é estresse. Quanto mais verdade. estressado você é, mais bem sucedido. Exato. E não é verdade, porque se você dormir 3, 4 horas por noite, a probabilidade de você ter uma produtividade adequada no dia seguinte é muito menor Muito menor. do que se você tiver uma boa noite de sono, priorizar isso, que seja trabalhar 6 horas, 8 horas, né, numa rotina normal, mas a tua produtividade vai ser muito maior. Mas é difícil romper isso. É difícil, eu falo por experiência própria, porque hoje, segunda-feira é um dia que eu não vou para o consultório. Eu trabalho de outras formas. Então, devolvo o exame para paciente, faço as coisas das redes sociais, marco um procedimento que eu tenho que fazer, ajudo um outro obstetra, então eu fico, né, na retaguarda dele. Mas eu não vou para o consultório. Só que para eu chegar, né, e começo o meu dia fazendo terapia, depois fazendo a unha, o cabelo, a atividade física, eu fiz hoje. É isso aí. Mas é difícil romper essa barreira. Como que segunda-feira, que é o dia oficial do trabalho, de acordar cedo, eu vou começar com terapia. Foi muito difícil, mas hoje eu banco isso e falo isso para as minhas pacientes, porque onde está escrito? Exato. Que eu não sou uma boa médica porque segunda-feira eu não atendo. É claro. Aonde? Mas é difícil. É um trabalho aí. E às vezes Difícil. até as pessoas, e inclusive pacientes, até no Instagram, quando eu falo sobre isso, elas falam, ai doutora, mas para quem não é autônomo isso é muito difícil. Eu falo, não é verdade isso. Você tem que cumprir uma carga horária, mas o que você faz quando você chega em casa? A gente faz o seguinte, a gente pega o celular e fica perdendo 40 minutos, que seja uma hora, rodando a tela do celular. Vendo a vida alheia. E você pode simplesmente separar 20, 30 minutos no teu dia. Inclusive tem estudos que falam que para a gente manejar um pouquinho o estresse, a gente precisaria
de cerca de 30 minutos por dia fazendo alguma coisa que nos faça bem. E a gente perde esse tempo. Se a gente contabilizar a média do uso de rede social hoje para as pessoas são 4 horas por dia. Rede social... Então não tem desculpa. E o problema não é a rede social, né? Que a gente colocou a sua. O problema não é a rede social. Eu acho que a gente não pode terceirizar isso para ferramenta, mas sim chamar a responsabilidade pra gente e falar, bom, você tem que consumir de forma mais consciente e limitada. E consumir pessoas que te geram uma coisa boa. O Breno fez um post muito legal, acho que ontem ou antes de ontem, falando isso. Faz um limpa. Exato. Né? As pessoas que você segue te inspiram, te fazem sorrir de alguma forma, te trazem alguma coisa boa. Se não, tchau. Mas você sabe que até outros hábitos, como não só a gente, mesmo que a gente consuma conteúdos de qualidade, mas a gente já não tem outros hábitos que são bons para a nossa saúde, para o nosso cérebro. Que seja uma leitura, que seja ficar meia hora sem fazer nada, né? Conversando, as pessoas sentando, tocando piano, né? Como você já está aprendendo. É verdade. Sentar na mesa e ter uma refeição com a família, de conversa. As pessoas conversam menos hoje, a gente né? se distanciou disso, mesmo que a gente opte por consumir coisas boas, mas ainda assim é uma tecnologia. As pessoas nunca tiveram tão conectadas, mas tão solitárias. Distantes, exato. Como pode, né? É uma dualidade, assim, como que... É muito perigoso isso. Exatamente. Né? E acho que fonte de muitas questões emocionais vem muito daí. As nossas escolhas diárias, né, ditam muito isso. E o sono também é hábito, né? Que horas você vai dormir todo dia? Eu preciso dormir. Eu tenho um metabolismo, acho que até por conta da minha história de autoimune, eu preciso dormir 8 horas por noite. Eu não consigo ter uma boa produtividade. Eu vou na marra, ok, vamos lá. Mas... assim, a minha performance melhor é quando eu durmo cerca de 8 horas por noite. Então, eu vou dormir uma média de 10 horas, 10 e meia. E a partir de umas 6 e meia já é o horário bom para eu acordar. Tá. Mais E menos você isso. vai dormir que Não, horas? eu super tô dormindo bem agora. Você tá dormindo mais cedo, né? Desde que eu conheci o João. O João, olha como... O João mudou a vida. As pessoas de podem horário. influenciar positivamente. Uhum. Mas eu ia dormir muito tarde. Ficava fazendo 1000 coisas menos e dormir. Hoje, 9h30, eu tô na cama. Que é o que você falou, inclusive, a companhia, né? O que estimula as coisas boas Exato, em você, né? E o João tem essa coisa com sono, que ele precisa dormir bem. E aí eu trouxe isso pra mim também, e vi os benefícios. Então, 9h30, 10 horas, a gente tá na cama. Ótimo, E 6 horas acordo. ótimo. E você? E você, Às Zé? 9. Às 9. Às 9 dorme às Às 9 Pois é, quem dorme mais cedo. e acorda. Às 9 horas é hábito, né? A gente adquiriu esse hábito em casa, a Daniela vai 8h30, 15 para as 9 no Você máximo. janta que horas? Mas não é uma coisa, não dá um Cedo, prazer mas você deitar na cama É muito cedo. bom, né? Se eu tô em casa, 6 horas a gente janta. 6, 6h30. É ótimo esse horário para jantar. Estilo americano. É isso Não, aí. eu virei quem eu mais temia. Eu, assim, programas de dia de semana, eu já fico sofrendo, já fico contando quantas horas eu vou dormir. É uma loucura. É. Vão mudando mesmo, isso as mesmo. necessidades até. E que bom Não que só as você prioridades. já tem consciência disso e que É. você vai respeitar isso cada vez mais, né? Sim. Conta da sua doença autoimune. Acho bem Conto. legal a gente dividir isso. Bom, tudo começou. Acho que tudo realmente começou quando eu me formei. E eu sabia já que eu queria seguir essa linha de medicina funcional. E já estava já fazendo os cursos e formações. Mas eu acho que existe uma pressão muito forte da sociedade da gente seguir a linha, as cadeiras tradicionais, né, da medicina. E, enfim, eu recebia muita pressão da família, de que, poxa, você não vai fazer residência, você tem que fazer residência porque você tem que ter um título, porque médico tem que ter um título. E eu me senti muito pressionada. Falei, bom, tá bom, então vamos fazer residência. E aí eu passei na residência de clínica médica, mas aquilo foi muito difícil para mim, porque eu já sabia o que eu queria, né? Eu já sabia que tipo de medicina que eu queria, eu já estudava aquilo. Então, ir para uma residência que era muito intensa, obviamente, como toda a carga horária de residência, e que falava uma coisa completamente diferente do que eu fazia na minha vida, do que eu pregava, entre aspas, né, e do que eu estudava, começou aí a ser muito forte para mim. Então, ir contra a minha verdade foi realmente difícil.
E aí, quando eu estava ainda no primeiro ano, todo mundo sabia que eu queria seguir essa área de medicina funcional. E eu já estava inscrita em 2 pós-graduações para começar no segundo ano de residência, porque o R2 trabalharia só de segunda a sexta. O R1 trabalharia final de semana. Uma semana antes e além disso, eu fazia plantão. Então, eu acompanhei, combinei as minhas pós com os dias dos meus plantões de domingo. Tinha organizado tudo. Já tinha organizado o calendário todo do ano. Uma semana antes da gente mudar para o R2, eles chegaram, o pessoal ali, né, a coordenação da residência, falando, olha, surpresa, mudamos o programa, vocês vão ter que trabalhar final de semana. E aquilo me gerou uma ansiedade muito grande, porque eu falei, o que eu vou fazer? Né? De novo eu vou abrir mão disso, de novo eu vou postergar uma coisa que eu acredito e que eu sei que eu posso já começar a trabalhar e começar a ajudar as pessoas, porque simplesmente, né, existe um protocolo ali. E aí eu fui olhar toda a combinação dos meus plantões e das minhas pós com os finais de semana da residência, tudo batia. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer na minha vida? Aquilo foi um momento muito difícil para mim, porque, na verdade, eu acabava seguindo essa residência por uma questão do que era imposto, e não porque, de fato, eu queria. E não seguia o que eu, de fato, queria no sentido até de formação. Eu sabia que tinha muita formação muito boa de medicina funcional, inclusive a que a gente faz aqui, né, nós e os outros colegas aqui da clínica, que é fora do Brasil, que é de renome. Então, eu sabia que eu não ia ser uma boa médica só por conta de um papel que iriam me dar. Eu sabia que eu seria uma boa médica porque eu iria estudar e eu iria me dedicar. Enfim, cheguei em casa sem saber, totalmente perdida. E aquilo já estava começando a me dar sintoma físico. Foi aí que eu comecei a ter fadiga, eu comecei a ter imunidade mais baixa. Eu já estava ficando um pouco doente por conta disso. E aí o Breno chegou para mim e falou assim, não, você vai seguir a tua verdade, porque eu sei que você vai ser uma boa médica se você fizer isso. Você não vai deixar de ser uma boa médica se você não tiver um papel. Resolvi sair da residência. E aí foi quebrei uma corrente ali. Realmente foi muito forte para mim isso. Eu sei que existe toda uma mentalidade a partir disso, mas eu tinha dentro de mim uma certeza de que eu seria uma boa médica se eu seguisse a minha verdade. Então eu amava aquilo, eu nunca ia deixar de me dedicar. Quando eu saí da residência foi uma libertação tão grande, porque aí eu tive liberdade para fazer a formação que eu queria. Mas, logo depois disso, eu estava num plantão e eu coloquei a minha mão atrás, aqui na cabeça, aqui atrás, e eu estava vendo um prontuário de um paciente e comecei a mexer na minha cabeça. E percebi que tinha uma área grande sem cabelo na minha cabeça. Mas era como se fosse assim, pele de neném, não era um pouquinho de cabelo, era totalmente sem cabelo. Tirei uma foto e tinha um halo muito grande sem cabelo. Óbvio que eu me preocupei ali, falei com uma amiga minha, ela falou, mas isso é uma doença autoimune, você vai ter que cuidar muito. Era uma colega da área de medicina funcional, ela falou, você vai ter que mudar totalmente, porque ou você vai para um medicamento ou você muda aquilo que está te inflamando. Fui numa dermatologista, ela falou, corticoide e acompanhamento para ver se você precisa entrar no imunossupressor, em alguma coisa assim. Porque a partir disso, eu comecei a ter cada vez mais áreas sem cabelo na minha cabeça. Eu me lembro que teve um dia que eu pedi para o Breno contar para mim, porque eu não conseguia ver. Ele parou na 11ª. Ele falou, não vou contar mais, chega. Senão você vai ficar desesperada, não vai ser bom para você. E eu vi que eu estava numa sinuca de bico. Ou eu ia para a área, né, para o tratamento convencional, ou eu seguia aquilo que eu acreditava e ia cuidar da minha saúde, principalmente a partir do que eu seguia como minha verdade, do que eu estudava. E eu cheguei para a médica e falei, ok, você vai me dar, né, corticoide, mas eu quero um tempo. Eu quero que você me dê aí pelo menos uns 6 meses a 1 ano de tempo para eu ver se eu consigo entrar em remissão. E eu optei por não tratar com medicamentos
e falei, bom, se eu me inflamei, eu vou ter que me desinflamar. Até porque se é isso que eu prego, eu vou ter que fazer o que eu prego. Mudei totalmente meu estilo de vida. Lógico que isso já contou com a saída da residência também. Comecei a implementar hábitos, comecei a focar em mais tempo, que não era tanto tempo assim, como a gente estava falando. Eu dedicava 1 hora do meu dia a algum cuidado para mim, a um exercício físico, tirei os alimentos inflamatórios, como a gente estava falando. Ou seja, você viveu a medicina funcional na prática. Exatamente. Na E até marra. hoje eu faço isso, porque eu sei que eu tenho um limiar ali. Se eu pecar muito para um excesso de alguma coisa, meu cabelo vai cair. E eu costumo dizer que eu realmente acredito nisso. A doença autoimune foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Porque se eu não tivesse sentido literalmente na minha pele, eu seguiria, né, o que eu estudo, o que eu acredito, mas não de maneira tão verdadeira e tão forte como o que eu precisei seguir. Você esteve no lugar do seu paciente, né? Na Exatamente. cadeirinha dele, você Muito já legal. sentou lá. E você pegou Covid, né? Eu peguei Covid também. Depois do Como Covid, é que foi o tratamento? acabei fazendo tratamento mesmo. Eu entro nessa linha, acabei fazendo o tratamento que foi preconizado. Mas a partir disso, eu também fiz tudo o que eu acredito no sentido de tratamentos para regulação da minha imunidade. Eu piorei da minha doença autoimune depois disso. Então, eu tô, desde então, regulando novamente todos os meus hábitos. E voltei, né, para uma... Então, a autoimune foi muito importante porque toda vez que eu me desequilibrava, ela dava um oi. Então, eu falava, bom, agora eu preciso voltar e me encaixar. Um sinalizador, né? Um de certa sinalizador, forma. exatamente. É o meu alarmezinho. Então, Me fala agora... um pouquinho dos injetáveis. Os injetáveis está sendo um sucesso. E qual que é a vantagem dos injetáveis sobre a suplementação, então, diária? Tá sendo um dos meus tratamentos, inclusive, principalmente porque a gente não absorve todos os nutrientes que a gente coloca via oral, né? Inclusive os alimentos, claro que quanto mais saudável a gente comer e, se possível, orgânico, mais nutrientes eles vão ter, mas infelizmente a gente não consegue todos eles através dos alimentos, então a gente precisa de fato suplementar. Então a gente vai para a ideia dos suplementos. A gente não metaboliza as vitaminas, né? A gente não produz elas, a gente precisa ter elas de fora para que a gente ative elas no nosso metabolismo. A gente pode fazer isso, obviamente, através dos alimentos, mas a gente precisa fazer isso de maneira exógena, no sentido de fornecer para o corpo, que seja de maneira manipulada, aqueles suplementos que a gente precisa. Porém, via oral, a gente não degrada adequadamente, a gente não absorve o que a gente degradou e muitas vezes a gente perde, através da urina e das fezes, aquilo que a gente precisaria absorver. Mesmo porque o nosso intestino de hoje, de todo mundo, não é um intestino que absorve totalmente o que a gente precisa. Então, existe essa possibilidade da gente fazer tratamentos literalmente na veia ou intramusculares, que fornece ao nosso corpo todos esses ativos que a gente precisa na melhor absorção deles, né? Então, os injetáveis, eles já não são mais uma moda, eles realmente são uma opção de tratamento que vale muito mais a pena, né? Porque você fornece de maneira totalmente direta, né? Então, você tem uma absorção total daqueles nutrientes. Eu opto muito mais por fazer injetáveis, inclusive para minha doença autoimune, do que ficar colocando apenas via oral. Complemento via oral, mas os injetáveis fazem parte, todos eles, da minha rotina de cuidado. E realmente você, dependendo do que você toma de injetável, você se sente muito bem. melhor. Muito melhor. Eu tô adorando. É impressionante. Faz uma diferença. Os pacientes falam, doutor, Faz eu fiquei É. viciada no bom sentido, porque eles se sentem muito melhor, Muito né? É uma melhor. disposição muito grande. A gente tem usado muito aqui, todos nós, né, aqui da clínica, que trabalhamos com essa parte de medicina funcional, porque os pacientes, eles sentem muito isso, E né? é tudo tudo injetável, mas e uma quantidade maior que você não precisa, então, ficar ingerindo toda Todo semana. dia. Por exemplo. Exatamente. A gente pode, ao invés de colocar um suplemento via oral diariamente, a gente indica tratamentos semanais,
2 vezes por mês, mensais, dependendo do quadro do paciente. Ok. Se é um quadro mais intenso, a gente precisa de uma abordagem mais intensa inicialmente. E que o paciente, na hora, ele vê diferença. Sensacional. É muito legal. Muito bom. Nossa, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Com certeza. Conversando. Impressionante, ficamos bastante. Cara, Passou assim. Nem deu tempo da gente Que falar da delícia. festa, mas tudo bem. deixa a festa então na que próxima. vocês não né? conhecem sobre a doutora Maitê. Com certeza existe uma parte minha que faz questão de mostrar também Lógico. nas redes sociais. As pessoas perguntam, mas você come hambúrguer? Eu falo, lógico que eu como hambúrguer. Mas faz parte dos É um momentos. 80-20. Exato. Dos Exato. meus 20%. 80-20, exatamente. é O isso 20% é para essas coisas. É isso mesmo, nas nossas festinhas. Muito obrigado, Maitê. Foi muito Zé, eu bom, que agradeço. adorei, viu? Obrigada, Zé. Muito Obrigada, legal. Dé. Obrigada. Foi muito bom. E eu queria lembrar todo mundo que está assistindo a gente até agora e não foi pro playlist de cortes para se inscrever no canal, comentar aqui no nosso canal e curtir também.